Ninguém nota sua ausência, até mesmo quando você deixa de existir. E esse isolamento de idosos acaba revelando um dos lados mais tristes do Japão, porque não se trata apenas de viver sozinho. Em muitos casos, essas pessoas também falecem sozinhas. E alguém só percebe depois de muito tempo. É aqui que surge um fenômeno que ganhou até um nome próprio no Japão, o Kodokushi. No Japão, existe uma expressão chamada Kodokushi, que significa literalmente morte solitária. Essa palavra é usada para descrever justamente isso: pessoas que falecem dentro das suas casas, sozinhas, e passam dias, semanas, às vezes até alguns meses e ninguém percebe. Esse fenômeno começou a chamar atenção na década de 80, quando o país viu o número de idosos vivendo sozinhos disparar. Mas hoje em dia isso não é mais restrito apenas a pessoas mais velhas. Adultos de meia idade e até alguns jovens hikikomori também entram na estatística, que é muito triste. Muitas vezes é o carteiro ou o dono do imóvel que percebe algo estranho, quando as correspondências se acumulam ou o aluguel deixa de ser pago. Esse daqui é um retrato bem brutal do que significa viver completamente sozinho. Ninguém nota sua ausência, até mesmo quando você deixa de existir. Essa situação se tornou tão comum no Japão que existem até empresas especializadas em limpar os apartamentos onde alguém morreu sozinho. Isso daqui é um mercado real, que é sustentado justamente porque isso acontece bastante. O trabalho dessas empresas, inclusive, vai além de limpeza. Elas precisam lidar com os efeitos da decomposição, com o cheiro impregnado nas paredes, nos móveis. E só o fato disso daqui existir já mostra o quão problemática é a situação. E quando a gente olha para tudo isso em conjunto, os jovens que se trancam em casa, os idosos que escolhem viver na solidão, até mesmo as empresas especializadas em lidar com esses casos, dá para ver que não é um problema individual. É algo que ameaça até mesmo o futuro do Japão. Menos mão de obra, uma população que envelhece rapidamente. E quando uma parte muito grande das pessoas começa a se recusar a estudar, a trabalhar, até mesmo a sair de casa, isso daqui é uma ameaça para a economia. Como que você vai reintegrar essas pessoas depois de anos, de décadas? O Japão é uma das sociedades mais avançadas e organizadas do mundo. Mas ao mesmo tempo, existem coisas tão terríveis e tão difíceis acontecendo por lá. Um lugar onde as pessoas simplesmente não veem mais sentido em viver em sociedade. Como que um país tão rico e tão organizado chega nesse ponto? No fim, talvez o preço de viver numa sociedade tão bonita, organizada, pode ser justamente a solidão que quase ninguém enxerga.